Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista, hoje com um assunto que mexe com todas as famílias da região, a reforma da Previdência. Em plena discussão no Congresso, muita gente não sabe como vai conseguir se aposentar no futuro ou se vai. Mas, além disso, a falta de mecanismos que equilibrem o sistema que pode levar o país em poucos anos à falência, será que isso realmente pode acontecer? Será que a carteira assinada vai acabar? Para falar sobre esses e outros assuntos, o programa recebe hoje o advogado e professor universitário Marcos Edvagner Salgado dos Santos, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, e também o advogado José Roberto Sodero, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo, professor e PhD pela Universidade de Salerno, na Itália. É possível manter previdência, benefícios de prestação continuada, aposentadoria rural, tudo isso, fechando a conta, com o Brasil tendo dinheiro para investimento? Isso é uma utopia. Obrigado pela presença dos senhores. Doutor Marcos, primeiro o senhor, por favor. Bom, eu acho que é possível, nós estávamos conversando aqui antes nos bastidores, mas tem vários tópicos aí a serem trabalhados. É uma necessidade, vamos dizer assim, mas não exatamente da forma que está sendo proposta. Eu acho que é interessante programas nesse sentido para a gente poder ver o que é aceitável ou não, o que pode ser mudado, o que uma contraproposta, que precisa fazer uma reforma. Eu acho que há um consenso nesse sentido, mas os tópicos da reforma é que precisam ser bem debatidos. Dá para agradar gregos, troianos, ciclanos, beltranos, fulanos, doutor Sodero? Na realidade, eu acho que a gente, para fazer qualquer reforma ou ajuste na Previdência Social, é preciso que o governo coloque esses números, coloque os estudos e pareceres a respeito dessa discussão. Porque senão a gente fica num achismo e colocando a sociedade num sacrifício muito grande. Então, por exemplo, quando o governo coloca sob sigilo os estudos e pareceres a respeito da reforma, ou o governo não tem esses estudos, ou os estudos não são, de fato, os que refletem o que acontece com a sociedade brasileira. Meu companheiro de bancada é o Elcio Costa e hoje o assunto é instigante. Elcio, obrigado pela presença mais uma vez. Olha, hoje tem bastante coisa para falar. Eu gostaria de ouvir dos senhores uma coisa que interessa para quem está vendo a gente de casa. Que garantia, a partir da reforma, o brasileiro, a Dona Maria, o seu Zé, o seu Antônio, tem de realmente vir a ser um aposentado no Brasil? Em princípio, eu diria que a aposentadoria está se tornando um pouco mais difícil, né? Porque se você vai ter que contribuir mais tempo, aumentar a idade, então, dos critérios estabelecidos, a garantia aí ela começa a ficar meio sob risco. Eu não sei se essa reforma ela vem assim não é só para equilibrar a máquina, mas também como garantia para a pessoa dizer que vai aposentar. Eu tenho minhas dúvidas, né? Se a população pode confiar que é uma boa reforma ou não. Fica mais difícil? Eu acho que fica quase impossível. Eu acho que o mais importante disso tudo é a falta de segurança que as pessoas têm. Elas entendem que elas estão obrigatórias a contribuir, são obrigadas a contribuir, sem a possibilidade de ver um futuro para essa aposentadoria. Então eu vejo, por exemplo, uma aposentadoria com idade mínima de 65 anos, mas o governo não explica que só 0,3% das pessoas que estão na ativa têm 65 anos ou mais. Então a pergunta é, quem são os candidatos a essa aposentadoria? Mas será que é um círculo, desculpa, Elcio, vicioso que pode levar a isso, das pessoas não acreditarem que consigam se aposentar, cada vez menos aderirem ao projeto de carteira de trabalho e de contribuição e o sistema entrar em colapso? Eu penso assim, eu penso que há necessidade de a gente sentar e fazer um debate claro. Eu não vejo que o nosso sistema tem que ser fechado a tal ponto de não termos ajustes ou reajustes no sistema previdenciário. Só acho que a gente precisa sentar e falar com clareza com a sociedade. Não adianta, se vocês observarem o que o governo fala sobre a reforma, ele fala, o mercado está esperando, o mercado, é só o mercado. Não há uma conversa dos dois lados e as pessoas precisam sentar. Existem
técnicos, especialistas na área, que precisam debater do ponto de vista econômico, mas não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Eu preciso saber quem é o trabalhador rural brasileiro, quem é o trabalhador que precisa do benefício de prestação continuada, quem é o trabalhador que está exposto a agentes agressivos à saúde, que agora, segundo a PEC, além do tempo de contribuição, vai ter que ter 60 anos de idade. Será que nós não estamos criando uma fábrica de pessoas doentes, trabalhando expostos a agentes agressivos? A gente precisa conversar. Doutor Marcos. Outra situação também é o seguinte, tem quem produz a riqueza e quem usufrui dela, né? Durante um bom tempo, o nosso Estado ele tornou muito pesado e muito ineficiente. E agora alguém tem que pagar a conta. O que parece é que está criando regra para trabalhar, para manter o que está aí, dar uma resposta para o mercado ficar mais tranquilo, mas para garantir para o trabalhador que ele vai usufruir daquilo, não tem. Então, nesse sentido, eu acho que precisava não só uma reforma da Previdência, mas um monte de reformas, de alterações, sistema de regalias, salários, de repente, injustificáveis, verbas. Isso tornou o Estado oneroso. E agora eles falam, olha, é receita e despesa. O que está gastando está, teoricamente, superior ao que está entrando. Agora, quando os senhores começaram a falar, o cerne é que existe a necessidade de mexer, né? Se pegar pelos números isso, né? Quase 54% do orçamento, se a gente pegar em termos de orçamento, vai para pagar a Previdência Social, né? E como é que concilia uma reforma, mas uma reforma que não seja maléfica ou que não coloque o peso sobre o trabalhador, por exemplo? Elcio, você vê as reformas que aconteceram, por exemplo, na Europa, né? Tiveram reformas lá. Obviamente que é difícil você comparar o Brasil com a Europa, mas partindo desse pressuposto que a gente consegue comparar, eles fizeram isso numa regra ou num sistema de transição de 20 anos, de 25 anos, porque eles conseguiram enxergar numericamente a evolução desse trabalhador ao longo do tempo. Essas reformas que são feitas para extinção de direitos coloca o país numa situação retrógrada com relação a direito social. A gente não pode esquecer de verificar que qualquer reforma, qualquer direito que a gente discute, do outro lado tem o ser humano. E o ser humano brasileiro, que é diferente do paraguaio, do argentino, do alemão, do americano e de qualquer europeu. Então, a gente precisa entender que qualquer ajuste que a gente precisa fazer, precisa ter um tempo para fazer isso, não é de imediato. E outra coisinha também é por exemplo, uma proposta de atingir, hoje que é 97, para atingir 105. Então, falou, já você vai ter que ter 65 anos de idade e 40 de contribuição. E isso se amanhã, daqui a 3, 4 anos, falou, olha, a conta não está fechando de novo, nós vamos precisar de uma nova reforma. Então, parece que cada vez está tornando mais difícil aposentar e isso, como o doutor já bem disse, desincentiva as pessoas a quererem contribuir. O sistema parecia muito bem equilibrado até os anos 80. Houve a mudança da Constituição e, a partir daí, algumas mudanças que se saíram sobre o sistema previdenciário brasileiro. Houve a reforma no final dos anos 90, a reforma dos anos 2000, agora se fala uma reforma maior. Até onde o sistema, para vocês que são advogados, especialistas, professores, funciona e tem que ser acertado ou o sistema tem que ser reformado, implodido e começado de novo? Não, a minha opinião é que não. Por exemplo, nós temos estudos que dizem que até 2015 nós tivemos superávit na Previdência Social de 500 bilhões de reais. Então, por que nós tivemos superávit? Porque nós tínhamos um mercado de trabalho em ascendência. Eu apresentei um estudo, por exemplo, na CCJ, lá em Brasília, apontando que se a gente voltar ao mesmo nível de emprego que a gente tinha nos anos 2000, 2005, nós injetamos na Previdência Social por ano 80 bilhões de reais. Isso significa, em 10 anos, 800 bilhões de reais, que é justamente muito próximo do valor que o governo quer economizar com esse sacrifício ou com essa quase impossibilidade de aposentar das pessoas. Então, assim, tem muito a ver com o nível de emprego, com uma economia aquecida. E o professor Edvagner... Para o sistema funcionar. Isso, inclusive com reforma tributária, para poder dar espaço para que o mercado possa contratar, possa investir. Precisa fazer reforma tributária.
Quando a gente faz reforma tributária, nós incentivamos o mercado a investir. Vai em cima daquilo que o senhor estava falando, doutor Marcos, que é não só mexer na Previdência, mas olhar o macro, né? Isso, perfeitamente. O doutor falou na transparência de apresentar os cálculos, na transparência de governar, na transparência de onde vai investir, na desoneração, né, para poder gerar mais imposto, gerar mais renda, gerar mais tributo. Então é um sistema como um todo, senão parece que vira e mexe, alguém vem com uma fórmula milagrosa que teoricamente resolveria o problema e a gente sabe que não é bem assim que funciona. E com um responsável só, que é sempre o trabalhador, que é sempre o segurado da Previdência. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial, a gente volta em instantes falando mais sobre a reforma da Previdência aqui no Band Entrevista. Até já.